O Cruzeiro já pensando em 2026, claro que ele tem a Copa do Brasil ainda, claro que ele vai brigar por uma vaga na final, né, as partidas contra o Corinthians pela semifinal, mas a gente sabe que ele está pensando já em 2026, tanto que já contratou até especificamente para 2026, inclusive o goleiro reserva do Flamengo, que deve disputar o Mundial antes de se apresentar efetivamente. Mais um já chegou. Isso, o Neiser Villarreal, que chegou no início da semana até, né? A gente acompanhou a chegada dele no aeroporto de Confins para poder assinar esse contrato 5 anos com o Cruzeiro. O Cruzeiro, dentro desses últimos trabalhos que fez no mercado, trouxe jogadores promissores e o Villarreal foi um desses jogadores que o Cruzeiro trouxe pensando para os próximos anos, um trabalho quase a longo prazo, né? Pensando num Cruzeiro a longo prazo, de um trabalho especificamente aí, a gente pode falar claramente que foi um trabalho do Joaquim Pinto, né? Que era o chefe de scout do Cruzeiro, hoje está no departamento esportivo do clube, né? Com a saída do Pelap, ele teve essa promoção, mas vai seguir trabalhando, na prática muda pouca coisa do que já faz o Cruzeiro, e aí o Neiser Villarreal foi um desses achados do Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro já disse que teve inclusive propostas antes mesmo dele vestir a camisa do Cruzeiro superiores já ao que tinha sido investido para esse contrato de 5 anos, então numa expectativa muito grande para que ele possa, se não ser titular, pelo menos brigar por uma titularidade nesse concorrido ataque do Cruzeiro. Então quem vai falar primeiro com a gente é o Pedro Júnior, né, que é o vice-presidente da SAF, e ele falou primeiro, né? Isso, os dois estiveram lá, né? O Pedro Júnior e também o Pedro Lourenço. O Pedro Júnior falou um pouquinho dessa negociação, como é que foi tudo envolvendo essa negociação. Vamos ver o que disse o vice-presidente do Cruzeiro. Hoje é um dia muito especial pra gente fazer a apresentação do nosso primeiro reforço para 2026, que é o Neiser Villarreal. Seja bem-vindo, Neiser. É uma honra ter um jogador de uma qualidade como você aqui no clube, um projeto que lhe foi apresentado, um projeto que encaixa perfeitamente no seu perfil, que é um perfil jovem com muito potencial, e contar um pouco para vocês como foi essa negociação do Neiser. Não foi uma negociação fácil. A princípio tivemos as primeiras conversas com seus representantes, que nos indicaram a presença do Milionários, para a gente procurar primeiro o Milionários, e isso foi feito. Nós montamos um representante para a Colômbia, tivemos algumas reuniões com Milionários, e essas reuniões não prosseguiram, não tivemos êxito na compra do Neiser, para ele já vir na janela do meio do ano. E com o final do contrato dele se encerrando no dia 23 de novembro, a gente optou pelo pré-contrato, não tendo o acordo com o Milionários, resolvemos avançar para o pré-contrato. Um jogador que escolheu estar aqui no Cruzeiro, teve proposta de vários clubes da Europa, de vários outros clubes importantes, mas escolheu o Cruzeiro pelo projeto, pela a vontade dele de estar aqui, para um jogador de mundial, um jogador de seleção, e aqui ele só tem muito a crescer. Então, Neiser, que você seja muito feliz aqui no clube, que essa camisa conseguimos levantar muitos títulos. Você tem muito potencial, é um jovem ainda, mas com muito talento, um talento nato, e uma pessoa incrível, um ser humano incrível. Então seja bem-vindo ao Cruzeiro, aqui é a sua casa, que você seja muito feliz aqui. É isso, ele acaba contando aí então que foi pro pré-contrato, né? Porque com o Milionários não conseguiu acordo nenhum. Primeiro tentou, né? Pra deixar bem claro, se arrependido, né? Não, eu fico pensando agora, e ele agora? Né? Porque ficou sem o jogador e tal. Tem gente que não pensa, né? Mas enfim. Tá com o contrato perto do fim, gente. Aí é meio básico nisso aí, né? É pra conversar, porque senão sai como saiu, de mão abanando, né? O clube, eu digo, né? Com certeza. E vamos passar mais a entrevista do Pedro Lourenço, que aí os nossos comentaristas já falam das duas situações, porque o Pedro, vocês vão ouvir o que ele falou, e ele acaba dando uma pistinha, pode ser. É muito legal, né? Se por um lado é legal tecnicamente ter o Jardim falando, por outro lado
é muito legal também ter o Pedrinho pela sinceridade, espontaneidade. Ele conversando, muito legal. É sempre um prazer poder ouvir o Pedrinho falar. E ele falou, não escondeu, claro, a felicidade, né, pela contratação do Neiser, e também falou um pouquinho de futuro. Vamos ouvir o que disse o Pedro Lourenço. Ele teve várias propostas, né, e os primeiros times do mundo aí, né, e ele optou para vir para o Cruzeiro. Nós estamos muito felizes com isso, né, esperamos que ele seja aqui o nosso... Nós já temos um artilheiro, agora nós vamos ter 2 artilheiros, né? É um menino novo, nosso projeto é a longo prazo e ele encaixa muito bem no nosso projeto, e ele fez um campeonato sub-20 aí que todos viram, né? Assim, sem retoque, né? Então nós estamos muito felizes de estar aqui, Ney. Obrigado você de aceitar vir trabalhar com nós, aguardar seus procuradores aqui. E nós estamos muito felizes. O Pedro Júnior já falou a respeito do Milionários. E a gente, voltando, nós não queremos roubar nada de ninguém, nós queremos o que é nosso, mas nós acreditamos por demais nesse menino. Esse menino é uma joia que o mundo deu aí, nós esperamos que ele faça muito sucesso aqui com a gente. Eu gosto do Pedro porque o Pedro, além de ser muito franco, né, muito direto nas suas coisas, os pensamentos dele também, né? Ele falou assim, nós temos um artilheiro e vamos ter outro. E o Gabigol? Para 2026. Não seria assim, nós temos temos o outro que está no banco, vamos ter o terceiro? Não. Nós temos um artilheiro, vamos ter outro. O que você achou, Daniel Seabra? Mas nesse momento são números, né? Tá assim, nós temos um artilheiro, Caio Jorge. Vamos ter outro. O outro só pode ser Vídea Real, se for o caso, né? Porque o Gabigol... O Gabigol veio para ser esse artilheiro, e até agora no Cruzeiro ele mostrou praticamente nada, né? O Campeonato Mineiro dele foi razoável e tal, e depois ele sumiu do mapa, as chances que teve não aproveitou. Eu acho que essa chegada do Vídea Real aí casa muito com o que o Leonardo Jardim gosta, né? A forma como ele está trabalhando, e isso indica mais uma vez para mim 2 coisas recentes aí. Primeiro, a subida do Pinto, Joaquim Pinto, né? A ascensão do Joaquim. Não combina, né? Então eu tô tentando. Pode ser a ascensão. Crescida do Pinto. A ascensão do Joaquim Pinto, né? Que foi para um cargo do Pelaipe e tal. Um cargo maior. E ele é um cara ligado ao Jardim. Então, se ele ascendeu no clube, claro que o Leonardo Jardim também deu esse pitaco aí e vai ficar pro ano que vem. E mais uma, agora é o Vídea Real chegando também. Então esse negócio do Jardim falar, não sei, o Pedrinho já sabe, vamos ver e tal. Gente, o Leonardo Jardim vai ficar pro ano que vem. Eu não vejo o menor sentido dele sair do Cruzeiro nesse momento. A chegada do Vídea Real, para mim, mais um indício claro de que o Jardim fica aí para 2026. É um trabalho que deu certíssimo. Não tem motivo nenhum para ele não ficar. Até o Pinto que ele trouxe deu certo, não é, Lélio Gustavo? O Joaquim Pinto veio para ser o homem do scout, justamente entregar um mapeamento aí de jogadores que ele já faz há muito tempo, principalmente por ser um camarada que estava trabalhando no futebol europeu. Mas o Vila Real é um centroavante, né? Sim. E vamos ver como ele vai se adaptar no Brasil. Os números dele pelo profissional, eles não são tão impactantes como os números pela seleção sub-20, né, da Colômbia. Então, e ele tá vindo para um futebol muito mais competitivo que o colombiano. Então, tem que ter paciência para adaptação, ambientação do jogador, para que ocorra o mais rápido possível. Por isso, o Cruzeiro resolveu já trazê-lo agora no início de dezembro para ele conhecer a cidade, já treinar com seus companheiros e no ano que vem participar naturalmente, né, da pré-temporada. Mas vamos ver, existe uma grande expectativa em relação a esse jogador colombiano. E ele é forte, Rafa? Você que viu ele de perto, ele é forte? Como é que é a questão física dele, estrutural?
Assim, ele é alto, mas... Mais rompedor. Não achei ele... 1,86 altura. Ele é grande. Ele é grande. Achei ele alto, sim, mas fisicamente não tão forte. Não como tão forte como o Colombo, por exemplo. Assim. Aí tá querendo falar muito sobre o trabalho do Joaquim no Cruzeiro. Tem que fazer um trabalho físico. Você quer falar um pouco sobre o trabalho do Joaquim no Cruzeiro? Do outro lá? Do Joaquim, você quer falar alguma coisa? De jeito algum. Nenhuma intenção. Então, Não quero falar do Pinto, eu não sei, eu não conheço. Então. Entendeu? Então ele é um jogador forte, né? Um centroavante mesmo. Você acha, Lélio, que nessa história toda aí o Gabigol pode realmente não permanecer? Né? Pelo que ele falou ali, o Pedrinho, ele tem hora que ele deixa escapar os negócios, né? É bom você prestar atenção no que ele tá falando. Quando ele falou, nós já temos um, agora temos outro, porque naturalmente você tinha dois, então você teria o terceiro. E agora você só vai ter dois com a chegada dele. Então tá parecendo que realmente aquilo que muita gente imaginava pode acontecer e o Gabriel Barbosa não permanecer no Cruzeiro. Eu também senti isso na entrevista, enfim. Você também deu você pegou essa palhinha dele? Eu só peguei agora com vocês falando, pra ser honesto. Né? É porque o Pedro você tem que ler nas entrelinhas também, sabe? Porque às vezes escapa alguma coisa. O que é maravilhoso conversar com ele é por isso. Primeiro que ele é muito humilde, né? Muito real, muito... Enfim, ele é muito, muito gente, né? E segundo, porque ele às vezes escapa algumas coisinhas. Mas você tá pensando que o Vila Real não vai falar? Vai. Pouquinho que a gente não tá entendendo muito ainda, mas ele vai falar. Não é isso? Exatamente. Ainda tímido, né, garoto? Ainda tímido. E claro que o português ainda tá longe de ser a língua mais fácil para ele, então ele ainda arranhando ou tentando arranhar um espanhol mais lento ali, né? Ele falou um pouquinho. Exatamente. Você tiraria de letra. Mas não foi Despacito, não. Foi não. Mais ou menos, falando um pouquinho mais baixo ali, mas acabou falando já como jogador do Cruzeiro, né? Depois de ter falado também rapidinho lá no aeroporto de Confins, aí sim já com a camisa do Cruzeiro. O Neiser Villarreal falando como ser jogador do Cruzeiro e um pouco dessa emoção de vestir a camisa do Cabuloso. Vamos ver o Neiser. Yo creo que... No, sí, o sea, Emilio me ha comentado un poco sobre el equipo en el Mundial, de su buena directiva, de su buena hinchada que tiene. Mira, yo vengo así a trabajar, a aprender mucho y ayudar al equipo. A trabalhar e aprender muito com a equipe. Eu entendi isso. A parte anterior era o quê? Contaram pra ele da hierarquia do Cruzeiro, um pouco também da torcida. Foi o que deu pra entender de lá, hinchada. Contaram pra ele. Tá. Então ele veio com as informações, né? Durante o Mundial ele teve mais acesso, e ele vem pra trabalhar junto com a equipe pra sentir realmente o que é o Cruzeiro, certo? Fugiu de bola dividida, né? Porque não falou daquela questão do atraso lá com o Milionários. Falou de... Alguém perguntou? Sim, foi perguntado. E aí... Mas ele não... mas também a gente não ia entender, né? É verdade. Falou também de uma ligação para Artizábal, né? Que teve uma ligação, contato com ele. Então foi sucinta, mas até certo ponto legal também ouvir um pouquinho das palavras do Neiser Villarreal. Lembrando que não pode esse ano vestir a camisa do Cruzeiro, né? Sim, é bom lembrar. Não teve tempo hábil para poder ser inscrito, como o Pedro Júnior disse. O Cruzeiro tentou no meio do ano trazer ele, não teve esse acordo com o Milionários, e aí o Cruzeiro acertando esse pré-contrato. Então ano que vem só ele consegue vestir a camisa do Cruzeiro. Nada de Neiser Villarreal na semifinal contra o Corinthians e nem nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas ano que vem ele tá aí, a gente espera que ele faça uma grande pré-temporada com o Cruzeiro para que possa integrar essa equipe que disputa, né? Já começa aí, por cima, né? Brasileiro, Libertadores, enfim, é extremamente necessário para esse elenco aí do Jardim.